porque nós precisamos e necessitamos, né? Que nós possamos, através da oração, o Senhor agir, né? No nosso meio, porque como está escrito em Tessalonicenses 5, né? 17, orai sem cessar. Nós sabemos que o próprio Jesus nos ensinou a orar, né? Então você leva o pensamento ao Senhor, apresenta aquilo que você tem ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, né? Mas Ele quer que nós abrimos nossa boca, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Mas Ele quer que ouvir a nossa voz. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Pai querido, estamos diante do Senhor, neste lugar, como igreja representada nessa cidade, onde o Senhor do céu, neste momento, do seu trono, contempla, ó Pai, cada vida que se encontra neste lugar. Como Tu sabes de todas as coisas, o assentar ou levantar, de cada vida aqui, Pai, o nosso pensamento, Pai, por isso, em nome de Jesus, que seja neste momento, Pai, repreendido agora todo o poder das trevas, toda a divagação da nossa mente, Pai, que seja agora repreendido agora, porque nós estamos num lugar onde o Senhor habita, porque a Tua palavra diz, onde tiver dois ou mais unidos, o Senhor se presente. Do som do Deus, do coração do servo, da Tua serva, Tu sabe a necessidade de cada vida, ó Pai. Se for enfermidade, o Senhor pode curar. Se for depressão, o Senhor pode repreender agora, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor é o Deus da providência. Como está escrito lá em Êxodo, o Senhor tira todas as enfermidades. Porque está escrito na Tua palavra. Como diz, está escrito em João 8,32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, Pai querido, a Tua palavra neste momento é o próprio Cristo falando, Pai, no meio do Teu povo. Nos leva a reconhecer, Pai, que o Senhor está nesse momento, nesse lugar. Deus, tira todo o poder das trevas agora. Fez que tirar nosso pensamento de Pai. Mas somente o Senhor pode estar no nosso controle, na nossa vida. Assim como está escrito que do Senhor é a terra e da sua plenitude, todos aqueles que nele habitam, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós possamos, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, acrescenta a fé do Teu povo neste momento, Pai, para que realmente o Senhor possa habitar e realizar a Tua obra em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai querido, aqui apresentar neste momento também, os louvores vai ser entoado neste lugar, para que o Senhor venha habitar no meio dele, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco, como o Senhor já está continuando a falar, Pai, através do início desse culto, Pai. Através da Tua palavra, porque ela é boa, ela é perfeita. Somente ela, neste momento, pode nos levar, Pai, a um lugar de paz desejante, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, já decreto neste momento a Tua paz sobre este lugar. Deus, faça segundo o Teu querer, porque ela é boa, ela é perfeita, a Tua vontade. Em nome de Jesus, muito obrigado, para a honra e a Tua glória. Amém.
Esse nome é tudo para nós, irmãos. O nome de Jesus é tudo. Ele nos deu cura, Ele nos deu libertação, Ele nos deu salvação eterna. Hoje você é imortal e você... Eu não sei se você tem revelação dessas palavras. Deus te fez eterno e imortal. Nós precisamos ter revelação e pedir essa revelação a Deus. Tiago 5 diz: quem não tem sabedoria, quem não tem revelação, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente, nada lhes cobra. Ó Senhor, nós te pedimos revelação. Ó Senhor, revelação. Abre os olhos espirituais dos teus filhos nesta manhã, Senhor. Que possamos ver os anjos acampados acima deste lugar, Senhor, observando os nossos corações. Nós sabemos, Deus, que Tu não olha nossas vestes, Tu não olha, Senhor, o nosso exterior. O Senhor olha aquilo que está dentro de nós, a motivação de nos reunirmos, a motivação de louvarmos o Teu nome, Senhor. Tu estás olhando para dentro de nós, porque é do interior que procedem os seus desígnios. Purifica o nosso coração, Senhor. Nos dá um coração segundo o Teu coração. Um coração puro, Senhor. Um coração cheio de bondade, um coração cheio de compaixão, um coração cheio de misericórdia, um coração sem julgamento, aonde só pulsa o amor, a essência de Deus, aonde só pulsa a vida, aonde os maus pensamentos não têm lugar, aonde as diferenças não têm lugar, porque todos são vasos diante de Ti. Ocupa os Teus vasos nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, enche-os da Tua glória até transbordar. Enche esses vasos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Usa, Senhor, os Teus filhos com profecia, palavra, com salmos, com cânticos espirituais. Toma-os, ó Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, porque Tu és bendito eternamente, Senhor. Louvado seja o Teu nome precioso, Senhor Jesus. Nós vamos cantar, irmãos, que há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder na pessoa que te salvou, que te regenerou. Poder, sim. O sumo poder de toda a terra, de toda a autoridade está nele. Canta junto comigo. Há poder no sangue de Jesus. Levanta tuas mãos bem alto. Amado Salvador, Ele é o mesmo
poder no sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. Você é grato a Ele, irmão? Você é grato a Ele? Porque muitos benefícios, muitos créditos Ele te deu. Esse próximo louvor nós vamos cantar aquele maravilhoso cântico que está em Isaías 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te. Nós nos exultamos em Senhor. Tira as amarras, tira a vergonha, tira, Senhor Jesus, todo o excesso, Senhor Jesus, do Teu povo, para que esse louvor seja entoado para o louvor da Tua glória, Senhor, nessa manhã. Que você possa fechar os teus olhos nessa hora, irmão, porque nada fora de ti vai te edificar, e sim dentro de você. A vida está dentro de ti. Louvado seja o Teu nome. E aqueles que desejarem ofertar, trazer suas contribuições a Deus, possam estar liberados nesse momento. Aqueles que são gratos ao Senhor, que queira trazer ao gasofilácio, aonde está Jesus, sentado ao lado do gasofilácio, ali você possa ter suas ofertas recebidas pelo Pai. Porque saiba de uma coisa, irmão, você recebe muito mais daquilo que você dá. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei Teu nome. Tens feito maravilhas pra mim, executado conselhos, são fiéis e verdadeiros, que duram para sempre, que duram para sempre. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei. Executado com selos, são fiéis e verdadeiros, que duram para sempre, que duram para sempre. Povos fortes te glorificarão, as nações te temerão. Pois Tu és fortaleza do necessitado, um refúgio contra a tempestade, sombra contra o flor, e Judá cantará a Ti, pois Tu és forte cidadela pra nós. Povos fortes te glorificarão, as nações te temerão, pois Tu és fortaleza do necessitado, um refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Amém, irmãos, podemos sentar em nome de Jesus. Quero abrir aqui mais uma palavra com os irmãos, que está lá no livro de 1 Coríntios,
no capítulo 3. Depois nós vamos passar aqui a palavra para a irmã Luana, que vai fazer um reare do material de Editora Vida do Sul. Mas ainda antes, né, a Neuza vai trazer aqui uns avisos importantes, irmãos. Aí depois a irmã Ana pode passar aqui. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler aqui do versículo 5. Vamos ler juntos. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, irmãos. Bom dia. Eu vou perguntar de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu quero trazer aqui o recado da mesa do Senhor, né? Vocês possam olhar para cá. E aqui está a mesa do Senhor, né? Aí nos banners, está tudo bem exposto aí. A mesa que nós temos aqui nessa casa, né? Que não nos deixa fugir e não nos deixa nem criar liberdades na carne, né? Mas ela nos coloca no Espírito. Isso é maravilhoso para cada um de nós, né? Eu queria deixar assim para os irmãos este livro aqui, a Dimensal, a obra única de Deus. Todos nós precisamos entender aonde ela opera, aonde Deus está trabalhando nesse momento. Nesse exato momento que você está sentado aqui, Deus está fazendo uma obra. E esta obra está dentro de ti. Ela não está fora. Porque o que Deus quer ocupar, irmão, não é o exterior, né? O exterior é o resultado da santidade que está no interior. E ele não pode ser exposto, ele não pode ser imposto por nenhum homem. Ele tem que ser exposto pelo Senhor do lado de fora, e o coração do homem vai se constrangendo e vai se deixando, então, influenciar pelo Espírito da vida. E aí os recados que eu tenho para dar para os irmãos sobre essa mesa, irmãos, é que assim, ó, essa obra única de Deus, ela se bifurca em várias atividades do Senhor. E uma delas é a atividade missionária. Nós temos aqui um casal, né, de missionários, e nós não sabemos o tempo e nem para onde Deus vai os levar. Mas enquanto eles estiverem conosco, nós somos muito beneficiados com isso. Os grupos familiares que o digam, né? Só eles cuidam de 4, né? E isso é maravilhoso, porque não é só esse atendimento de grupo familiar, são vários atendimentos durante a semana. Eles não param praticamente, né? E da onde que vem, irmãos, essa sabedoria que está agindo sobre eles, que está agindo no presbítero, que age no apóstolo? De onde vem toda essa sabedoria? Dos materiais. Esses materiais aqui chegaram, para a alegria da irmã Andréia, chegaram lá em Moçambique, em Angola, né? Esses materiais abrem igreja. No penúltimo, sem ser esse presbitério que houve agora em fevereiro, mas no penúltimo, que eu creio que foi em novembro, talvez, né, lá em Cachoeira, o ministro ficou assim, falando vários minutos os países aonde esse material chegou. E só em Angola, irmãos, a gente sabe essa notícia do presbítero que está em Santa Cruz, que é ele que cuida desse pessoal lá de Angola, Moçambique, na África. Só pastores, são 700 homens. Vocês sabem o que é isso? 700 pastores, fora os rebanhos. E as igrejas menores têm 400 membros. As menores. É muita gente. Eles mandam vídeos, eles mandam áudios, eles mandam testemunho para cá, para o Brasil. E o irmão Flávio sempre compartilha no grupo dele, ele pede as orações. Quando acontece aquelas chuvas, aqueles vendavais, né, que acontece para lá, ele sempre manda para nós os vídeos, os áudios, daquele povo
todo que está carente, que está necessitado e que agora encontrou a libertação. Um simples livro de 40, 50 reais, você pode abrir uma obra missionária em outro lugar. Isso é um mistério de Deus. Porque para enviar um missionário daqui para lá, é custo. Você tem que assumir aquela pessoa naquele lugar. Ela não vai sozinha, ela vai com familiares. Você tem que assumir, você dá uma infraestrutura para ela, para cobrir a vida dela lá. Né? E assim, irmãos, a África, a Europa, a Ásia, né? A Ásia, o Japão, né? O Marcos mesmo deu um livro, Livre-se da Depressão, para o gerente da nossa rádio enviar para a filha que está no Japão, em depressão, né? E ela está estudando o livro, ela está lendo o livro lá, porque é na língua dela, a língua materna, né? Então, a gente sabe, assim, irmãos, como importante, assim, ó, essa literatura que você vê, que você toca, e que talvez está parada na casa dos irmãos. Quantos irmãos já leram todos os livros que vocês têm? Vocês já leram todos os livros que vocês têm? Vocês precisam ler, irmãos. Vocês precisam. E outra, existem pessoas que ficam olhando assim, mas o livro não é a Bíblia. Sim, mas ele te empurra a Bíblia. Aliás, é algo que nós recomendamos. Não abram uma literatura dessa sem a Bíblia perto. Por quê? Porque todas elas vão te empurrar para a palavra de Deus. Todas elas. Se você for pegar a Bíblia e você for estudar, você vai levar muitos anos para algo que você tem pronto aqui, né? E, irmãos, assim, eu gostaria de dizer para os irmãos que esses materiais, nós recebemos aí a visão do Senhor só à vista. Então, os irmãos se programem para comprar esse material. Os irmãos sabem, assim, que não tem um custo adicional a livraria aqui de Ouro Fino. Nós cobramos aquilo que está na editora. Você quer saber quanto que custa o livro que você vai comprar aqui? Entra na editora e você vai pagar o mesmo valor. Por quê? Porque aí você nos ajuda, irmãos, nesse momento, a pôr materiais que não tem aqui. Então, quando você atrasa, às vezes, um pagamento, você está nos impedindo de nós investirmos em outros itens que não está aqui, que muitas vezes os irmãos me pedem, às vezes os irmãos procuram e perguntam, estava lá na dica, todas as mensagens apostólicas estão lá, né? Tem um letreiro que aparece ali embaixo, indicando o material de onde aquela frase foi tirada. E aí os irmãos, mas esse livro cadê? Não tem. Então, está faltando alguns itens aqui, mas se os irmãos nos ajudarem e principalmente ler o que vocês têm em casa. Dão valor para o que vocês têm em casa, porque são várias nações que estão recebendo, irmãos, e eles estão vindo prontos. Eles estão vindo, assim, com pessoas assim dobradas diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, não olha com desconfiança para esse material. Olha com amor, olha com carinho para esse material, porque esse material aqui é de onde tirou essas ministrações que nos curaram. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos. Eu vim regar, né, o seminário Liderando e Cooperando, né, a mensagem 13, que ele falou sobre o título, né, Desligar e Ligar, né. Vamos abrir em Gênesis 1, 26, que eu vou ler, assim, já vou lendo para tomar tempo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, né? Deus criou o homem, né, irmãos, para reinar na terra. Quando Deus criou o homem, ele era verdadeiramente um filho de Deus, adequado. Ele não tinha pecado, ele não tinha a natureza do pecado, não tinha a natureza de Satanás, né? Daí o homem caiu, né? Caiu em pecado, desobedecendo a Deus, né? Desobedecendo as ordenâncias, né? Mas esse plano, essa vontade de Deus, as frustrações não veio por culpa de Deus, né? Veio pela fraqueza do homem, né? E quem falhou foi o homem, né? E Satanás reinou através da vida do homem, né? O plano de Deus vai ser consumado, né?
Então, todo o plano, todo o movimento do Espírito foi destronar o governo do homem. O que tem dentro do homem? Tem um propósito, tem um governo, um plano de restauração econômica, que é retirar o governo humano de dentro do homem, né? Que a gente é muito governado por nós mesmos, né? Por nós somos muitos humanos. E Deus quer governar a gente, né? Ele tem que ser nosso autogoverno, né? Deus não governa ele ainda, não governa nós todos, porque nós, embora somos cristãos, nós ainda não entregamos as nossas vidas para Deus, né? E essa é a grande coisa, né? A hora que Deus convencer o homem que ele tem que ser servo de Cristo, o Senhor, a partir desse ponto, passará a governar a terra. A mente está cheia de doutrina do bem e do mal. Ela dá plena condições cheias de autoridade do bem e do mal. Ela dá plena condições natural de eu viver independente de Deus, né? O plano de Deus agora é tirar o bem e o mal, a natureza humana pecaminosa da nossa vida, né? E deixar a vida divina, né? A natureza de Deus é me governar. O homem era passivo em uma transição de reforma, um homem caído. Ele não tinha mais solução, né? Ele falou assim sobre as virtudes, né? E nós sabemos que o que governa nós, muitas vezes, é o ego, né, gente? Sabemos que a nossa vida só vai cair no dia que a minha mente ver que eu sou cheia de ego, né? Porque a gente dá muito lugar para esse ego governar a gente, governar a nossa vida, né? A prova é que nós não aceitamos uma mudança que Deus propõe na nossa vida. Igual fala para a gente, Deus determina um conhecimento, que a gente deve perdoar os nossos ofensores, né? Abençoar os nossos próximos, igual ele falou ali, muitas vezes é uma ordenância de Deus falar assim para a gente, assim, perdoa, né? Abençoa. Muitas vezes vemos uns irmãos assim, recebendo uma bênção e muitas vezes a gente fica com inveja, com mágoa, e isso não é de Deus, né? E Deus precisa tirar esse ego da gente, esse governo humano da gente, né? A gente precisa ser governado espiritualmente, porque o Senhor não tem como, né, derramar as bênçãos sobre a igreja se eu sinto inveja do meu próximo, né? Porque se eu sou corpo de Cristo, eu tenho que aceitar as correções de Cristo e ainda agradecer a Cristo, porque ainda está dando tempo de eu ser corrigida aqui nessa era, né? Que como eu, homem natural, eu nunca vou conseguir essas bênçãos de Deus, né? Jesus tinha humildade. Humildade é uma virtude que não se encontra na nossa natureza, né? Só encontrava em Jesus, né? E se fazer um DNA da nossa natureza, vamos achar só orgulho, que nós temos humildade, né? Agora, se Deus encher a nossa natureza de natureza divina, aí eu vou ser humilde, manso, né? Eu vou ter amor, porque amor é só de Cristo, né? Nós somos cheios de defeitos, e muitas vezes esses defeitos é o que nos atrapalha de viver para Deus, porque a gente acha que é uma qualidade da gente, né? Muitas vezes alguém faz alguma coisa pra gente, a gente acha, não vou perdoar, porque, né? Não, isso não posso aceitar. Mas Jesus aceitou tudo, né? Ele morreu no Calvário por nós. E muitas vezes a gente acha que não pode uma afronta, uma discussão, e a gente sempre tem que levar vantagens. E não é o certo, né? Esse seminário fala muito, muito profundo, né? Que a gente tem que abrir o coração para Deus, né? Porque Deus vai... De qualquer jeito, Deus já ganhou, né? A gente está aqui, se a gente não for tratado nesta era, nós vamos ser tratada na próxima. Então, a gente tem que, e eu falo assim, que quando a gente escuta, igual muitas vezes eu falo, a gente escuta uma mensagem, vem de encontro, a gente fica constrangido, remoendo. Muitas vezes até fala assim, eu não estou praticando mesmo, né? O diabo quer jogar na nossa cabeça nós desistir. Mas quando nós estamos nessa era, nós estamos dentro da igreja, nós temos chance, Jesus não desistiu da gente, porque a gente está aqui até hoje, né? E esse seminário falou, né, que a gente tem que eliminar esse ego, né? Que a luz tem que entrar nas trevas, né? Igual falou também em mensagem dessa semana. E a gente tem que dar lugar para essa luz. A luz é a palavra de Deus, né? E essa nossa igreja, tipo assim, aqui a gente é cercado sobre isso, né? Eu falo que os programas da rádio, igual eu falo, que chama eu para vir regar, nossa, dá o jeito mais ruim do mundo, mas eu falo, Deus está me dando a chance de aprender com ele, né? Porque quando a gente pega uma mensagem para vir regar aqui, a gente escuta 5, 6, 7, 8, e o dia inteiro ali, né, escutando. Para Deus
abrir nosso entendimento, né? Então, a gente tem que parar de puxar a razão, né, de raciocinar as coisas, porque Jesus não... Quando a gente raciocina, a gente está no lugar para Satanás. Porque igual o ministro falou nessa pregação, que ele foi levar um irmão na rodoviária e ali ele só tinha o dinheiro para ele comer no próximo dia, né? E Deus falou para ele um mês, para ele dar todo o dinheiro, ele não estou. Deus falou na segunda vez, e a hora que ele parou em frente à rodoviária, Deus falou para ele, dá tudo o que você tem, né? E a gente muitas vezes confia mesmo nos nossos trabalhos, nas nossas coisas, mas não é assim, né? A gente tem que confiar em Cristo, porque Cristo cuida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Talvez as lutas nós passamos, mas é necessário para a gente passar essas lutas, porque a gente tem que confiar em Cristo, porque não é só na abundância, na felicidade que Cristo está trabalhando na nossa vida, né? Que Cristo trabalha na nossa vida também nas dores, né? É necessário para a gente crescer. E esse seminário, irmãos, a gente tem que escutar várias vezes mesmo, porque nós temos o livre-arbítrio, né? E nós temos que inclinar para o Espírito trabalhar na nossa vida, né? Então, eu deixo essa mensagem, a mensagem 13, né, do seminário, seminário Liderando e Cooperando, tá, irmãos? Amém? Bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor a todos. Então, irmãos, esse é o seminário Recuperando a Visão, a mensagem 8. E nesse seminário, o ministro, ele começou com uma oração, sabe, de clamor mesmo, assim, né, da gente estar atento, da gente aproveitar o tempo, da gente apertar nos passos, né, apressar os nossos passos, né, e não perder mais tempo, porque os dias são findos e Jesus, ele está às portas. E, né, ele clamava, né, da gente cuidar das nossas vidas, né, diante do Senhor, porque a fúria do inimigo está intensa. E nessa hora ele quer nos enganar mais e mais. Assim, nós, né, muitas vezes que estamos nécios, desapercebidos, é muito perigoso, né, que o inimigo ele está em derredor mesmo. E daí, como diz a palavra, né, sejam sábios e vigilantes, porque o diabo ele anda em derredor. Então ele está com pressa, né, para atacar os cristãos e tirar a gente da gente receber nessa grande glorificação do Senhor. E aqui, irmão, desse seminário ele trouxe a passagem de 1 João 2,15. Os irmãos podem repetir para ficar rápido? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, e o maior desafio que nós temos, né, como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, é amar a Cristo em primeiro lugar. Né, foi isso que ele trouxe, que isso nós ainda não vencemos, né? Nós ainda não amamos a Cristo em primeiro lugar. E isso a gente não está conseguindo ser membros orgânicos do corpo que o Senhor nos chamou e nos escolheu. E daí ele falava, né, para a gente examinar, né? Temos que examinar dentro de nós para ver se nós estamos ou não estamos amando Cristo em primeiro lugar. Em que nós estamos investindo, né? Quais são as nossas preocupações, né? O que a maior parte do tempo, o que ocupa nossos pensamentos, né? Será que estamos preocupados, né, com as coisas do Senhor, pensando nas coisas do alto? Então, se a gente parar, fazer uma meditação, a gente vê que ainda não estamos colocando Cristo em primeiro lugar. E daí, como seria um homem, né, que amasse a Cristo em primeiro lugar? Então, primeiro, né, a gente tem que conhecer de Jesus, conhecer do Senhor, né, as virtudes que o Senhor tem, e não somente conhecer, né, mas ter experiências com Cristo. E essas experiências através da obediência à palavra do Senhor, né?
da gente ter intimidade com o Senhor. E tudo isso é através das orações, irmãos, de consagração, de meditação na palavra. E assim, nós às vezes nos preocupamos ainda, né, com muitas coisas. E a gente ainda preocupa, né, com nossos cuidados pessoais. Até ele trouxe, né, assim, da gente, não é que a gente não vai mais tomar banho, não vai, né? Não é isso os cuidados pessoais, mas da gente colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração, né? E às vezes, irmãos, até nós na vida da igreja, estamos às vezes com muitas preocupações ainda fúteis, além das nossas preocupações ser, né, de estar para os irmãos fruir o Espírito, a gente está aí, né, tá em intercessão, em oração, né, para que um louvor saia no Espírito, para que o Senhor use cada membro que subir aqui, porque somos um corpo, né? Então nós temos que estar em unidade. Mas não, às vezes a nossa preocupação é assim, aquele irmão vai tocar de novo. Mas aquele irmão, por que ele não prega? Por que ele não... mas aquele louvor de novo. Então isso está totalmente fora, né, da realidade do corpo que o Senhor quer. Né, irmãos? E aí ele citou também, né, a passagem. Aí daí ele falava, né, que o homem natural, ele quer glória para si mesmo, né? E a gente está aprendendo aqui que tudo a glória é para o Senhor, né? Se nós somos bons em alguma coisa, é o Senhor nos usando, não é nada de nós mesmos, né? E o inimigo, ele quer sempre nos enganar nesse ponto. Aí ele falou Romanos 6:6, que fala, né? Deixa eu ver isso aqui. Romanos 6, que fala, sabendo isso, que o vosso corpo já foi crucificado, né? Nossa, eu não achei aqui, irmãos. 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então nós já, né, fomos comprados por preço, né? Então esse velho homem, ele não aceita as coisas do Espírito, né? Mas ele tem que ser exterminado de nós, porque igual eu falei, né, às vezes a gente se acha bom, né, naquilo que a gente fez, mas não é nada de nós mesmos. E o ego, né, ele é formado pelo conhecimento do bem e do mal. E o segredo é vencer, né, gente? Vencer esse ego, essa natureza egoísta, né, de inveja, de ciúmes, de contendas. É vencer tudo isso que está dentro de nós. E a batalha, né, essa batalha é espiritual, né? A nossa guerra é contra o inimigo que é dentro de nós mesmos, né? Que é esse homem natural que às vezes habita em nós ainda. Aí eu vou ler também a passagem, né, de Coríntios, né? 1 Coríntios, porque é a palavra que liberta, né, irmãos? A palavra que vivifica. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, que elas discernem espiritualmente. Então tudo é através do Espírito, né, irmãos? E o velho homem, ele não aceita isso. Sempre quer dar um jeitinho, sempre quer dizer não é bem assim, sempre quer distorcer a palavra do Senhor. E isso tudo é obra do velho homem, porque a palavra de Deus é assim, sim, não, e não tem meio termo, né? A gente não tem que querer inventar coisa na casa do Senhor, né? E assim, e o segundo ponto, né? O segundo adversário que ele falou, nós temos o primeiro, né, adversário que ainda está nos atrapalhando, é a gente não amar a Deus em primeiro lugar, né? E o segundo é a gente vencer o mundo, né? Vencer as nossas vontades, a nossa paixão ainda pelo mundo, pelo futebol, né? O churrasquinho em fim de semana, e aniversário, muitas tradições às vezes. A gente vencer essas coisas ainda, que são lícitas, né? Mas será que edifica nossas vidas? Será que convém?
né? E aí ele fala, Deus não vai proibir, né, da gente estar participando, ele não vai nos obrigar a deixar essas coisas do mundo, mas a gente tem que parar e pensar se é algo que está edificando a nossa alma, né? E daí ele falava, né, que a gente tem que estar caminhando, né, para o prêmio, né, da soberana vocação de reinar com o Senhor. E as coisas do mundo, a gente vai perceber que são fúteis, são passageiras e que não vai levar nós, né, para o milênio, né, para reinar com Cristo, viver eternamente com o Senhor. Então, às vezes, nós mesmos vamos ter a consciência, né? Às vezes a gente vai até num determinado local, depois você se sente até mal, né? Então aí você vê muitas vezes que as coisas do mundo não vai ser ali, né? E Deus, ele já nos deu o conselho, né, pra gente não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E todos os conselhos de Deus, se a gente pratica, a gente sabe que a vitória não é certa, né, irmãos? Mas então, concluindo aqui, né, então o desafio que nós temos e ainda estamos falhos, o primeiro é amar a Deus, né, em primeiro lugar em nossas vidas. E esse segundo é a gente ainda ama o mundo muitas vezes, né? A gente deixar de amar o mundo e as coisas que há no mundo, porque isso não nos edifica, né, não nos leva à comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Eu vim falar com vocês a respeito da TV Menorá por assinatura. Creio que quase todos conhecem, né? Aqueles que não conhecem, a TV Menorá por assinatura, ela está inserida dentro do aplicativo Pão de Judá. Então, é um canal, né, que nos proporciona a gente entrar em contato com a palavra de Deus. E são palavras bem profundas. E assim, tem vários canais que a gente pode estar, dependendo da nossa necessidade, né? Tem vários canais para a gente, como assim, amor de Deus, autoridade, cura divina. Então, são vários canais. E esses canais, né, o acessar esses canais nos dá assim, bastante crescimento espiritual. Aperfeiçoa aquilo que a gente está precisando ser aperfeiçoado. Então, é um canal. E o preço, irmãos, hoje nem pizza a gente não consegue comprar mais. Está no valor de R$ 58,90, né? Hoje tudo subiu, então é um valor assim simbólico, sabe? E assim, eu queria falar para vocês que eu acessei 2 canais e peguei 2 mensagens que falam a respeito, assim, no canal Desenvolvendo a Liderança, fala a respeito de atualização da visão celestial, né? A Neuza já regou aqui do livro, né? Essa atualização dessa visão, a gente tem que ser constante nas nossas vidas. A gente não pode parar de acessar a palavra do Senhor. E a TV Menorá nos proporciona, assim, esmiuçada, sabe? Aquilo que a gente precisa, né? Então, a gente tem que estar, assim, constantemente atualizado essa visão, não fluir no frescor da semana, né? Por exemplo, no domingo tem as mensagens, então a gente tem que acompanhar para poder acompanhar a visão do Senhor, para ver o que Ele quer nas nossas vidas. E na TV Menorá tem tudo isso aí. E outra mensagem que me chamou a atenção foi no canal Ensinos, que fala assim, como proteger das falsas doutrinas. Hoje a gente sabe como que tem falsas doutrinas por aí, e dentro da gente mesmo tem falsas doutrinas, né? Então, ele citou a palavra João 7,38, que fala assim, ó, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que a gente vai fluir rios de água viva se a gente não conhece o Senhor? A gente tem que conhecer o Senhor, a gente tem que ir para a palavra. E essas mensagens, irmãos, falam assim detalhadamente a pessoa de Jesus. Então, a gente tem que procurar assim, desenvolver isso que a gente recebe aqui, né? Então, a gente precisa conhecer Deus, confiar nele, saber quem Ele é. E essa mensagem falou bastante comigo. A gente precisa crer no Senhor. E falou outra coisa também, assim, ó. Maldito o homem que como homem. O que é se confiar no homem? Não é o homem natural, é o velho homem. A gente não pode confiar no velho homem, porque ele não vai estar falando do Senhor, a gente. É o aspecto pessoal da pessoa, né? Então, por isso que a gente tem que conhecer o Senhor. E outra coisa, irmãos, muito importante, se Deus nos chamou para congregar nesse lugar, eu devo me alimentar com o alimento que Deus deu aqui.
Então eu não posso ficar pulando de lugar em lugar, de mensagem de outros lugares. Se Deus me chamou aqui, eu devo honrar o Senhor, eu devo buscar do Senhor naquilo que Ele me dá. E olha o que a gente tem aqui, irmãos. Além da Menorá, temos os livros, tem um aplicativo Pão de Judá, né, que é muito completo. Olha, eu já fiz parte de outro lugar. Nunca vi alimento tão completo e profundo como temos aqui. Tanto é que esses alimentos, aquilo que a gente ingere aqui, alimento espiritual, traz mudança no nosso interior. Então eu queria falar para vocês, fazer a assinatura da TV Menorá, e eu estou disponível a ajudar vocês. A Geise também está disponível ali para ajudar. Aqueles que tiverem interesse, né, de estar assinando, de conhecer, de saber como que é. Amém, irmãos? Estamos aqui disponíveis, né? Deus abençoe a todos. Irmã Neuza, acho que quer dar um testemunho, irmã Neuza? É? Então pode passar aqui rapidinho, né? E dar um testemunho para glorificar Jesus aí. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Eu estou passando aqui para testemunhar algo que aconteceu domingo durante o culto. O meu neto veio comigo e eu vi que ele estava se prestando atenção no culto. E das outras vezes ele traz o celular e ele não trouxe. Daí, quando a irmã Esther estava louvando o Senhor, os olhos dele estavam fixos aqui no púlpito. Mas tudo bem. Daí ele ficou ouvindo e terminou o culto e nós fomos embora. Quando chegamos em casa, ele falou: vó, eu vou falar uma coisa para você, você acredita? Eu falei: se for verdade, eu vou acreditar. Agora, se não for, não. Falou assim: na hora que aquela moça estava lá cantando, vó, o meu rosto esquentou tanto que pegava fogo. Eu falei: mas por quê, filho? Ele falou assim: eu não sei, ó, pegou tanto fogo que o meu cabelo começou a molhar. Eu falei: ah, filho, então é o Espírito Santo que estava tocando nela e tocou você também. Ele falou assim: vó, por que aquela moça falou em línguas diferentes, que nós não fala? Eu falei: é o Espírito Santo. Ele falou assim: vó, eu posso olhar no Google para mim aprender a falar igual ela? Daí eu falei: não, filho, no Google não pode. Então você tem que orar e ler a Bíblia e consagrar a sua vida, que o Espírito Santo que usou ela vai usar você também. Daí ele falou: ah, então tá bom, vó. E entrou para dentro. É isso aí que eu queria passar para a igreja, tá? Amém. O Espírito Santo usou o mini palavra um outro dia, né, para falar que cuido com o Google, né, lembra? Que o Google não é muito confiável, não. Mas eu quero aqui dar as boas-vindas para a pequena Ágata, né, que está vindo aí nos visitar, já está vindo pela segunda vez aí, terceira já, né? Seja bem-vinda, Ágata, né? É Kailane? Kailane. E o Guilherme, né? São os convidados da Geise aqui de Ouro Fino? Santa Rita, né? Não são de Ouro Fino por enquanto, né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, né? E que aquilo que vocês vieram buscar o Senhor alcance em nome de Jesus, né? O Benedito também, né? Que fazia anos que aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, mas não tinha vindo aqui ainda, né, Benedito? E hoje veio aí. Em nome de Jesus, seja bem-vindo também, né? Rodrigo, eu tenho um testemunho com o Rodrigo. Eu convidei ele 101 vez. Na 101, Deus trouxe ele aí, ó. Ele é messiânico, viu, irmãos? Ele é descendente de judeu, né? Fugido lá do Holocausto e veio aí pro Brasil, né? Lá os familiares antigos deles lá. E a gente conheceu ele uns tempos atrás aí. Mas 101 vezes eu convidei ele. E ele hoje veio nos visitar, né? Então esse testemunho demonstra que você não pode desistir. Tem que perseverar. Na hora certa Deus traz, né?
Vai lá se não é um Saulo aí, agora é Paulo, né? Deus derruba, né? Seja bem-vindo, Rodrigo, em nome de Jesus. Mas, irmãos, eu quero aqui, antes de nós encerrar, compartilhar uma palavra rapidinho. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, abre aí a palavra do Senhor. O ministro trouxe quinta-feira passada aqui uma mensagem, né, com tradução para o inglês, né? Falando sobre esse trecho aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, não só acompanham, que diz assim, no versículo 5: quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A Júlia vai botar aqui, já botou aqui no telão, né? Versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega, sim, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E ele fez ali, discorreu, né, sobre esse trecho, tendo em evidência que a pessoa mais importante nessa relação de edificação da obra única, universal, que é a edificação da igreja na terra, e através desta igreja na terra, estabeleceu o reino de Deus, que começou lá com Jesus, né? A primeira vez que foi falado sobre a palavra igreja, essa palavra igreja que ressoou aqui nos ouvidos do gênero humano, foi através da pessoa de Jesus, quando Jesus olhou para Pedro, e Pedro teve uma revelação diante de uma pergunta de Jesus. Jesus perguntou para os discípulos, né? Quem dizem aí esse povo que eu sou, né? Imagina, 3 anos, talvez 3 anos e meio, talvez 2 anos, Jesus peregrinando, curando e pregando sobre o evangelho do reino. E aí, os discípulos ali acompanhando Jesus e vendo todos os sinais, os prodígios, as maravilhas que Deus estava fazendo por intermédio daquele homem. E eles haviam concebido na mente deles a grandeza e a complexidade da vida da igreja. E Jesus então queria instigar, né? Será que esses caras sabem quem eu sou? Né? Talvez você está há anos na vida da igreja e não sabe quem Jesus é, né? E aí prova que existe uma divisão teológica e escatológica sobrenatural, né? Porque cada um quer divulgar que detém a verdade. Na verdade, é só Jesus que detém a verdade. E aquele que pratica a verdade tem a experiência e jamais será confundido, né? E aí Jesus, então, vou fazer uma prova para esses homens aqui que estão me seguindo. Já há 2, 3 anos, talvez. E Jesus retirou eles ali para um lugar afastado e disse assim: quem eles dizem que eu sou? Talvez muitas pessoas chegam para você e perguntam: quem é Jesus para você? E talvez você dê um testemunho: Jesus resolveu o meu relacionamento conjugal. Aconteceu, foi uma bênção, Deus derramou sobre a tua vida, mas Jesus não é só isso. Talvez uma pessoa está com um vício, né, com droga, e aí se libertou da droga, e aí uma pessoa pergunta para ele assim: quem é Jesus para você? E aí ele vai lembrar da experiência da libertação e vai dizer assim: Jesus, ele é um curandeiro. Ele liberta a pessoa de qualquer anomalia orgânica, física, mental, espiritual. Jesus não é só isso aí. Aí a pessoa está quebrada financeiramente, a empresa quebrou, está endividado, tem um encontro com Jesus, Jesus dá sabedoria e levanta aquele homem. E aí chega uma pessoa e pergunta: quem é Jesus para ti? Assim, caramba, Jesus é o cara que é um banco, né? Resolve o problema financeiro. Jesus não é só isso aí. Mas é isso aí que está concebido na nossa mente. E prova disso, irmãos. E até o apóstolo Paulo diz, parece que em 1 Coríntios 15, 19, né? Que se o homem
pensa que Jesus são só as coisas terrenas, ele é o mais miserável que tem sobre a terra. Mas eu quero dizer para você, sem medo de errar, o cristianismo acha que Jesus é isso aí. E Jesus então instigou o seu povo, caracterizado por aqueles 12 discípulos. Quem dizem aí? O que eles estão dizendo que eu sou? Então aí uns chegaram, né? Uns dizem o profeta, aquele que traz o recado de Deus. Jesus não é só isso aí. Um outro assim, não, tu é Elias, não, João Batista. Jesus não é só isso aí. Mas Pedro, então, cheio do Espírito Santo, e não acessou o grupo para ter essa informação, né? Foi o Espírito Santo que tomou ele e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é muito profundo. E nós não sabemos o que isso significa. Que Jesus, aquele que substituiu você lá na cruz do Calvário, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Prova que nós não sabemos que nós não obedecemos Ele. Obedecemos partes, coisas que nos convém. Mas Ele, absolutamente, em sua plenitude, nós não ainda obedecemos. Porque nos falta conhecimento. Não falta conhecimento sobre isso. E aqui nesse trecho aqui, aí uns dizem, quem é Apolo, né? Quem é Paulo? Quem é a mula de Balaão? É tudo igual, é servos do Senhor, que Deus usa quando quer e como quer. Né? Amém? Ninguém pode... Essa é a cerca, irmãos. É o nosso limite, ser servo do Senhor. Nós não podemos nem ser mais e nem deveríamos ser menos. Mas nós deveríamos alcançar essa cerca. Ser servos do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui, no versículo 8, diz assim, vamos ler juntos. Ora, o que planta e o que rega são, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então a palavra galardão, ela está assim, nesse pacote, dois movimentos simultâneos, né? Um que acontece agora e outro que acontece no futuro. O galardão significa Deus vai cuidar de você na tua vida temporal. Não vai falar nada para você. Nem problema para exercitar a humildade, a mansidão e o perdão. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, aquele que planta ou aquele que rega, eles são um. E eles vão receber um galardão. Então, galardão significa isso. Dois movimentos. Um agora, não vai faltar nada para você. E o futuro, você vai ter a entrada franca e vai reinar com o Senhor no milênio da paz. Amém? Agora, a questão é o seguinte, você está plantando? Você está regando? Se quem planta e não rega, não tem direito ao galardão. Amém? Quem planta e quem rega, não importa se é Paulo, se é Apolo, se é Marcos, se é João, se é Pedro, não importa. A questão é o seguinte, se está plantando e se está regando, vai receber o galardão. Deus vai cuidar aqui e Deus vai preparar para o futuro. Agora, como plantar se não tem semente? Isso aí. Lá no Jardim do Éden havia um rio que se saía do trono de Deus e se bifurcava em 4 rios, né? Pison, Eufrates, Tigre e o outro não me lembro agora. João, tá? Da onde saía essa água? Do trono de Deus. E ela regava todo o jardim, não é verdade? E no jardim tinha 2 sementes, irmãos. Em especial, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Você está na igreja, qual semente você está plantando? Qual é a semente que você está regando? Porque as 2 sementes são de Deus. Foi Deus que plantou ali no jardim. Nenhuma é do diabo. As 2 sementes são de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal?
só escuta mensagem, lê Bíblia, mas nunca é transformado. Só tem conhecimento, só tem logos. Nunca tem rema. O que é a árvore da vida? É aquele que desafiou, teve coragem, orou, jejuou, se consagrou, obedeceu, se humilhou, caiu, derrubou, o Senhor levantou, mas ele está ali. Entende? É semente de Deus também. A água que veio do trono regou as duas sementes. Qual é que fez Adão e Eva cair? A conhecimento do bem e do mal. Mas quem é que regou ela? O mesmo Deus regou. Cuidado que você está de semente na tua mente. Pode observar, se você tem uma vida reta, a semente da vida, regando aquela semente. Você vai ser abençoado, vai ser próspero, vai ter paz e alegria, vai prosperar. Mas na tua mente não tem semente de vida, só tem semente do conhecimento do bem e do mal. Tu nunca pratica e vive uma vida independente de Deus. O Senhor vai estar regando essa semente também. E ela vai crescer, vai germinar. E ela só traz problemas. Que aconteceu com Adão e Eva, né? Foram expulsos da presença de Deus, amaldiçoou a terra, amaldiçoou a produção de filhos, né? Com dores dará luz a filhos, né? Maldita é a terra, tudo por quê? Porque conheceram, meu Senhor regou. Então, o que planta é Deus. Foi Deus que plantou as duas sementes. O que rega é Deus. Mas você tem a opção de escolher qual semente você vai querer que Deus regue. Está aqui dentro. É só separar elas. A semente do bem e do mal, a semente da vida. E aquela que o Senhor regar é aquela que vai produzir coisas para a tua vida. Amém? Aí, em cima desse pano de fundo aí que o ministro falou, né? Que um planta, tu rega, mas o mais importante é quem dá crescimento, que é o Deus, né? Que faz crescer. Me lembrei da experiência de Naamã, né? 2 Reis 5, vamos abrir lá. 2 Reis, capítulo 5. A experiência de um oficial, né? Síria. Um homem dotado de medalhas e troféus e tinha um status, um reconhecimento. O orgulho dele deveria estar lá em cima. O termômetro do ego estava lá em cima. Mas ele diz aqui no versículo 1, ó, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Então ele era um homem bem popular. E ele era de muito conceito. Então muitas pessoas honravam e o respeitavam. Porque o Senhor Deus deu vitória à Síria por intermédio daquele instrumento. Foi Deus que deu a vitória. Veja, ele era pagão. Então tem pessoas que são pagãs, que não são regeneradas, não são filhos de Deus, e eles estão tendo vitória. Eles acham que é o braço forte deles que está dando vitória. É Deus que dá a vitória, porque Deus tem um propósito com aquilo. Versículo 1 ainda diz no final ali, vamos ler juntos. Porém, leproso. Ele tinha um currículo vitae, ele tinha tudo de perfeito, irmãos, mas ele era leproso. Era uma doença de pele que aparecia, levava um mau cheiro, as moscas ficavam comendo a carne dele. Imagina que coisa horrível, né? Hoje, na realidade espiritual, olha pro teu irmão aí, faz assim, ó. Tá cheirando mal? Não tá, né? Perfume, desodorante, cooperou, né? O banho cooperou. Mas na realidade espiritual, não é esse tipo de lepra. É uma lepra espiritual. Viver independente de Deus. Você não vê mosca, mas demônios, espíritos das trevas, são as moscas. Estão ali. Impedindo que você seja bem-aventurado. Mas esse homem teve uma experiência, né? Deus oportunizou ele, irmão. Alguém lançou uma semente. Você leu a história. Havia uma menina que era de Israel, que foi levada cativa e trabalhava para a esposa de Naamã. Ela estava cativa. Talvez os familiares dela, pai e mãe, se separaram dela. Talvez estavam cativos em outro lugar. Talvez ficaram lá em Israel. Talvez tinham sido mortos. Estava cativa.
presa, mas ela tinha semente. E ela plantou essa semente. E começou plantando a semente na patroa, né? Na esposa de Naamã. E aí plantou a semente em Naamã. Plantou a semente nos oficiais de Naamã, porque eles eram também sírios. Imagina que eles, quando iam almoçar, a patroa e a patroa comem na mesa central. Os oficiais lá, os que trabalham lá, vão comer lá no fundo lá. Imagina eles comendo e aquela pequena garota, talvez pequena assim, tinha semente e começou a plantar semente. Então, ela não deixou de plantar semente porque o pai dela foi morto pelos sírios, ou a mãe dela foi morta pelos sírios, ou eles estavam separados, num cativo separados. Ela não deixou de plantar porque ela estava sofrendo, ela não deixou de plantar porque ela estava passando dificuldade e talvez ela olhava para o futuro dela, eu vou morrer escrava aqui. Ela não deixou de plantar. Você deixa de plantar às vezes quando falta dinheiro para pagar as contas? Você deixa de plantar às vezes quando está doente? Você deixa de plantar às vezes quando é Natal, Ano Novo, essas tradições do mundo aí, você deixa de plantar? E as pessoas vão continuar leprosas. Mas essa garotinha não tinha nada do que a gente tem. Você está livre. Você é livre. Você tem liberdade de ir e voltar. Essa garotinha ela não estava livre, escrava e tinha que prestar serviço forçado ainda. Talvez lavar, passar, limpar chão, tudo. Humilhada, talvez. Talvez quando mais jovenzinha, abusada, estuprada. Quanta coisa poderia ter acontecido na vida dela. Mas ela não deixou de plantar a semente. Ela viu aquela pessoa leprosa e começou a lançar semente. Ela plantou. E a plantação foi essa, né? Versículo 13. Ó. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta e está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Imagina, irmãos. Ela acreditava que o profeta... Hoje nós poderíamos tipificar como a estrutura da vida da igreja, que é a consagração, gerar e cuidar, né? E olha a fé dessa garota. Ela acreditava que a estrutura que estava no profeta, que era a voz de Deus liberada para aquele lugar, poderia mudar a história de um homem. Que ele, por ter patrimônio, por ter posse, ele já devia ter ido, que nem aquela mulher que 12 anos perdeu toda a herdade, pagando médicos e fortunas para estar curado da sua enfermidade e não tinha conseguido. Talvez esse homem também. Ele gastou muito tempo e dinheiro para tentar ser curado da lepra e não conseguiu. E essa garotinha, que estava escrava, com privação, com dificuldade, ela acreditou que a semente poderia mudar a história daquele homem e ela não estava preocupada que aquela semente poderia libertar ela. Ela não estava nem aí com ela. Porque ela estava salva, ela era povo eleito, ela já é judia, israelita, entende? Ela estava preocupada com aquele lá, que se morresse leproso ia para o inferno. De realidade, irmãos. Nós não estamos preocupados com os pequeninos ali, nós estamos preocupados em chegar em casa, fazer almoço, janta, trabalhar, pagar a conta, fazer as nossas coisas, ficar de carro, comprar isso, comprar aquilo. E aí estamos contatando essas pessoas leprosas, espiritual, porque vão morrer, vão para o inferno. E nós somos livres. Você abre a tua geladeira, tu está livre, tu come o que tu quiser. E o formato dessa escrava, não, ela tinha que comer o que o seu Senhor mandasse para ela. Ela tinha que vestir o que o seu Senhor mandasse para ela. Ela tinha que dormir no lugar que o seu Senhor botasse. E eu e você estamos livres. E ela se importou muito mais com aquele leproso do que consigo mesmo. E ela confiou. A semente que eu tenho pode libertar esse leproso da sua dor e do seu sofrimento. E aí ela chegou e foi lançar semente. Então, foi Naamã e disse a seu senhor, assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei. Aí você conhece a história, o rei da Síria fez uma carta, mandou lá para o rei de Israel. O rei de Israel ficou com medo, achou que ele estava usando aquilo ali para gerar uma guerra. Mas versículo 8:
Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, o homem, moribundo agora, chegou diante do profeta. Quem vem do mundo, irmãos, sempre tem uma ideia forinha de como as coisas na igreja tem que ser. Quem vem do mundo diz que a igreja tem que ter uma banda famosa, né, para tocar os corações. Quem vem do mundo vem com uma concepção errônea que a igreja de Jesus tem que ter um homem de terno e gravata e bonitão, coisa que eu não estou de terno e gravata e bonitão muito menos, né? Então quem vem do mundo vem com essa lepra com mente e quer mudar o que acontece na estrutura real da igreja, entende? Quem vem do mundo, assim, uma pessoa que não sabe falar, que não sabe nem onde estão os versículos, não pode ser usado pelo Senhor. Quem vem do mundo ali, uma pessoa cantar desafinada, como? Isso não existe. Que vergonha! São pensamentos de quem está sobre o efeito da lepra. Porque Jesus, depois da Santa Ceia, ele foi para o jardim do Getsêmani e cantou um hino. Será que eles eram os 12 afinadinhos? Não sei. Os caras eram pescador, gente. Cobrador de impostos, né? Fabricante de tendas. Os caras não tinham esses dons que muitos irmãos têm. E aí então esse homem chegou lá com uma concepção. Ele vai botar na minha cabeça, vai me ungir onde está a lepra, que era todo o corpo, né? Então ele tomar um banho de azeite, e ele vai falar em língua, e vai vir um cara, vai calar uma corneta, né? Um chofar, e o céu se abrir, e vai vir uma voz, um estrondo do céu, e vai me curar. Não foi isso que aconteceu. O homem de Deus chegou e mandou o funcionário dele, que era Geazi, né? O conservo, vai lá e diz para ele tomar banho naquela água barrenta lá do Jordão. Embrabeceu, se indignou. Você está tanto tempo na igreja, talvez você está indignado porque Deus não realizou aquilo que você veio pensando que ia acontecer. Isso é pensamento de lepra. E aí, ele embrabeceu, né? Olha só. No versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Far, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não é aquela igreja melhor porque tem um mármore na frente, atrás? Não é aquela igreja melhor porque tem um cara de terno e gravata, que tem um som maravilhoso? Não será aquela igreja melhor? Engraçado, Jesus venceu a morte lá naquela cruz e Isaías profetizou. Ele não tinha nem beleza e nem formosura. E ninguém dava crédito. Mas foi aquele ser que venceu a morte e nos purifica dos pecados. E o que você quer na igreja se não a simplicidade do Espírito Santo, gente? O que eu estou procurando na igreja de Jesus se não é a simplicidade? Essa sofisticação que a nossa alma quer na igreja de Jesus não tem. Os discípulos foram enganados. Tu é Elias. Tu vai sair numa carruagem de fogo e vai voltar para o céu. Não, tu é o filho do Deus vivo. E aí ele disse: então, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Amém? Aí o que aconteceu, irmãos? Versículo 13. Aí ele foi embora, né? Pegou as coisas dele, os cavalos, os escravos, e foi embora. Não, isso não dá crédito. Mas tinha alguém, irmãos, que regou. Foi importante. Por isso que eu comecei a meu compartilhar com o nosso irmão judeu aqui, o Rodrigo. 101 vezes eu convidei. Ele não contou, mas eu contei. Às vezes tu vai ter que plantar e às vezes tu vai ter que regar. Entende? A
importância desse trabalho ser feito. Planta e rega, que Deus vai dar o crescimento. E ele umas 4, 5 vezes ficou certo de vir e não deu, né, Rodrigo? Por quê? Um porque chegou uma visita, outro porque o cachorro lá deu diarreia, sei lá o que aconteceu, né? Cada dia tinha alguma coisa acontecendo assim, mas eu vou regar. Vou regar. E aí o que aconteceu? Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais, alguém estava regando. E esses aqui, eles não eram judeus, irmãos, eles não eram da linhagem dessa moça, eles eram sírios, mas provavelmente eles estavam almoçando, jantando, tomando café, junto com essa moça, lá no fundão, no porão, e ela nunca deixou de plantar. Então tu rega o que tu tem de semente dentro. Por isso que a gente incentiva, irmão, pega essa semente, quando tu abrir a boca tu vai falar dela. Foi o que a irmã falou da TV Melhorar. Aí tu fala um monte de coisa, aquilo não está gerando vida nas pessoas, está iludindo as pessoas. Amém? E aí, versículo 13. Então se chegaram ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas lhe disse: lava-te e fica limpo. Isso significa, irmãos, que servir ao Senhor não tem nada de difícil. É os leprosos que querem dificultar. Não seja leproso. Facilita as coisas. Entende? Tu está em pecado, não pode servir ao Senhor. Mas tu é Deus, tu é juiz, que pode determinar quem está em pecado e quem não está em pecado? Todos nós somos pecadores. Não há um sequer na terra que não seja pecador. E cada um vai dar conta do seu pecado para Deus, não é para os homens, entende? Olha o versículo 14. Vamos ler juntos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do nome de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha só que maravilha, irmãos. Ele proclamou, imagina, ele era um homem de influência. Ele era um centurião. Ele tinha no mínimo 100 subordinados a ele, que ele tinha influência. Alguém plantou, alguém regou e alguém foi beneficiado. Então não importa a tua condição, o consagrar, plantar e regar não pode fugir da nossa rotina. Amém? Vamos colocar em pé nosso culto Santa Ceia. A Esther e a Neuzinha aqui e as crianças vão fazer o cântico da ceia. Vou pedir para o Bernardo, abre aqui para mim, Bernardo, para nós orar aqui. Você dirige a tua mão direita aqui ao altar. E durante essa oração, né? E durante o cântico, você prepara seu coração, né? Para participar da ceia do Senhor, né? Todos nós que fomos regenerados e batizados, né? Nós somos participantes desta mesa, né? Aí limpa teu coração durante essa oração e durante o cântico, para que a gente possa ser digno, então, de se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Fecha teus olhos, então. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui, diante da luz da tua verdade, colocar o nosso coração, para que o Senhor venha examinar, Senhor Jesus, e trazer luz para que possamos examinar também os pontos que nós precisamos consertar e confiar a Ti, nossos pecados, nossas transgressões. A Tua palavra nos proporciona nos alimentar do corpo de Cristo mediante a confissão de nossos pecados, porque conforme 1 João 9, o Senhor diz que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia, Senhor. Então nós queremos aqui
aproveitar essa oportunidade e pedir perdão, Senhor Jesus, pelas amarguras que temos no coração, pelas rebeliões, pelos atos insanos de manipulação e se levantar contra as autoridades que o Senhor instituiu sobre a terra, sobre o ministério. Nos perdoa porque julgamos, Senhor Deus, as lideranças, nossos irmãos, pessoas. Nos perdoa, Senhor Deus, porque tudo que nós já conhecemos, nós não temos colocado em prática, não porque não temos forças ou não temos revelação, porque verdadeiramente nós estamos desprezando as oportunidades. Mas o Senhor nos perdoa tudo isso agora em nome de Jesus e nos prepara para participar da ceia do Senhor. Nós consagramos a Ti este pão que representa o corpo de Cristo e este líquido que representa o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, sangue da nova aliança, que nos proporciona essa redenção diária, Senhor, mediante a nossa confissão. E esse pão que representa, Deus, a nutrição espiritual que nos dá força para prosseguir dependendo do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Marquinhos, arruma a fila para nós e podemos alimentar. Meu pecado te desviou.
mensagens que escutamos aqui hoje, né? Que o Senhor possa estar olhando para o nosso coração e nós mesmos, né? Botando o nosso coração para Ele também, né? Que no decorrer desses dias da semana a gente colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, tudo aquilo que possamos entregar verdadeiramente para Ele fazer essa boa obra na nossa vida e nessa cidade, no lugar que a gente está, né? E que possamos ser a chama do Senhor, né? A luz desse mundo, através da nossa vida, do nosso estar no lugar geográfico. Em nome de Jesus, vamos agradecer então. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Mas essa revelação que o Senhor trouxe aqui hoje, que o Senhor tem nos mostrado, Senhor, quão grande e dependente somos do Senhor, Pai. E que o Senhor possa estar, Senhor, desvendando todos os mistérios, Senhor, quer te conhecer a Tua palavra, quer te conhecer, Senhor, na Tua face, Pai. Que todos os dias possamos, Pai, estar entregando nossa vida para o Senhor, Pai. Que diminua-nos, mas que o Senhor cresça, Senhor. E que através de nós possa, Senhor, fluir rios de água viva, Senhor. E que o Senhor, no decorrer desse dia, Senhor, possamos estar refletindo também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tanto ouro, Senhor, que desceu dos céus nesse dia, Senhor, para nós, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, leva cada irmão que está aqui, Senhor, para os seus lares, Senhor, ou qualquer lugar, Senhor, que eles possam estar hoje, Senhor, e que pisar a prancha dos seus pés possa, Senhor, sair, Senhor, algo do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, guarda-nos, Senhor, guarda, Senhor, Pai, que o Seu reino possa ser estabelecido nessa cidade, nas nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, muito obrigado por mais essa reunião, Pai. Amém, Senhor. Todos os homens, esforçai-vos por fazer o bem, por fazer o bem. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Te deixes vencer do mal, mas vence o mal